Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a provável escalação do Clube do Remo para o jogo de amanhã contra a equipe do CRB no Mangueirão, na estreia do novo técnico Guto Ferreira no comando da equipe azulina. Será que teremos muitas mudanças? Será que ele vai trazer uma nova configuração de time já para este confronto? A gente vai conversar com vocês neste conteúdo. Falar também um pouco mais sobre a declaração do presidente do Clube do Remo ontem, Antônio Carlos Teixeira, na coletiva de apresentação do Guto Ferreira, e também falar sobre uma questão financeira que está emperrada aí na justiça. Será que pode prejudicar o Clube do Remo visando um futuro planejamento? A gente vai explicar para vocês também neste conteúdo. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês sobre uma notícia que saiu lá no GE. Globo a respeito de uma liminar que favoreceu o Flamengo a respeito de um bloqueio no valor de 77 milhões de reais de um dinheiro que seria destinado às equipes que fazem parte da Libra, né, que é a liga aí do futebol brasileiro, a qual o Clube do Remo faz parte junto com o seu rival. O Flamengo alega que as equipes que fazem parte da Libra não quiseram entrar num acordo que o Flamengo, né, queria ali propor, ou seja, que o Flamengo queria ganhar mais, né, o Flamengo queria ganhar um valor acima do estipulado e os outros clubes ganhassem ali um valor menor. Os clubes que fazem parte da Libra queriam ganhar todos de maneira igualitária e o Flamengo não gostou disso e entrou com uma liminar na justiça que foi acatada aí, e esse dinheiro está bloqueado, 77 milhões de reais. Agora, claro, os departamentos jurídicos dos clubes com certeza estão acionando já aí na justiça para que essa liminar seja derrubada. O certo é que, mais uma vez, é aquela situação que já conversamos várias e várias vezes, né? É muito difícil um dia a gente ter uma liga independente no Brasil, porque infelizmente alguns clubes se acham no poder, né, de tentar jogar as cartas, né, de jogar ali as regras do jogo e querem simplesmente puxar interesses para si próprios. Eu sei o tamanho do Flamengo, acho que vocês também sabem do outro lado, só que o Flamengo, se ele quiser fazer um campeonato sozinho, ele não vai conseguir, então é necessário ter essa justiça aí, né, em termos dos valores repassados por questões de direitos de transmissão, principalmente, né? E é muito difícil, é por isso que a CBF domina hoje o futebol brasileiro, porque os clubes não conseguem se organizar. Recentemente, né, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ela até falou sobre isso, que até tem uma certa quantidade de clubes que querem aí, né, mudar essa questão do futebol brasileiro, querem transformar o futebol brasileiro numa espécie de liga independente, mas os próprios clubes, às vezes poucos clubes que se acham maiores aí só por conta de torcida, né, querem dar as cartas na mesa, querem colocar as cartas na mesa, querem ditar as regras do jogo, e isso acaba impactando o futuro do futebol brasileiro. Um acordo lá atrás que tinha tudo para ser muito bom em relação à Libra, né? A própria LFU, que é a Liga Forte União, começa aí a ir parar na justiça por conta da ganância de alguns clubes, no caso esse, o Flamengo. Vamos aguardar, porque sinceramente, se for para ficar retido esse valor na justiça, realmente vai ficar muito complicado, né, os clubes não receberem essa verba restante aí em relação à Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro. Bom, mudando de assunto e voltando a falar aqui especialmente do Clube do Remo, não que esse assunto não tenha a ver com o Clube do Remo, é claro que tem a ver, porque o Remo também faz parte da Libra, mas falando da situação atual do Leão Azul na temporada,
Como vocês sabem, né, ontem o Guto Ferreira foi apresentado lá na sala de imprensa do Pamparabaenão, e eu disse que eu ia assistir novamente essa coletiva, né, e trazer alguns pontos para vocês. Mas eu quero focar agora em relação ao que disse o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, né? Aquela questão que ele disse, né, que tinha pessoas ali que estavam tumultuando o ambiente, de que no clube tudo é tomado de forma colegiada, que o executivo não é a única palavra, e sim a diretoria como um todo. Bom, só queria trazer um ponto em relação a isso, né? O Tonhão, com essa frase, né, ele traz para si também a responsabilidade, tá? Porque se todo mundo estava achando que era o Braz realmente que mandava em tudo, né, que era o que estava aparecendo, e até pela demora do próprio Tonhão em se manifestar, é o que dá indícios realmente do que estava acontecendo. Tanto é que o Marcos Braz em nenhum momento ontem se manifestou na coletiva, porque o Marcos Braz podia ter usado a coletiva de ontem também para trazer a versão dele, né? Ele não podia ter trazido a versão dele, dizer, não gente, realmente é o Tonhão que manda no Remo, é o Tonhão que dá as cartas, é o Tonhão que toma as decisões, junto com a diretoria, seus vice-presidentes. Não, em nenhum momento o Marcos Braz falou, ele preferiu o silêncio. Por quê? Porque foi justamente através da escolha dele que o Antônio Oliveira ficou no cargo até aí a tragédia lá do jogo do Atlético Goianiense, aquela derrota que atrasou toda a nossa vida, que praticamente, né, extinguiu aí as chances do Clube do Remo de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, além das questões aí das contratações, que a gente sabe são contratações que infelizmente foram feitas com critérios ruins. Então o Tonhão chamou para ele a responsabilidade e deu recado para a torcida, deu recado para a mídia também, dizer, olha, eu estou tomando as decisões, eu me responsabilizo por esses erros, né? E o problema do futebol está na minha conta, está na minha responsabilidade. E isso é legal. Isso é legal. Infelizmente foi tomado de uma forma atrasada, ele apareceu de uma forma atrasada para falar sobre isso. É verdade que ele estava até suspenso aí por 20 dias no STJD, não podia se manifestar, mas o problema do Remo já vem há mais de 20 dias, vocês sabem muito bem disso, com essa extensão aí, né, do trabalho do português que já deixou o clube. Então ele chama essa responsabilidade. Então, lá na frente, obviamente, a gente vai lembrar de tudo isso. Infelizmente, dá demora para tomar aquela decisão, mas agora o presidente chama para si a responsabilidade, né? Pelo menos nesta entrevista coletiva, ele chega ali e fala que é ele que manda, né? Inclusive com o executivo não falando em nenhum momento. Então, o Tonhão também precisa ser cobrado, como ele já tinha que ser cobrado para ser o presidente e que não estava tomando as atitudes, e agora mais do que nunca, porque o que estava aparecendo mais do que nunca para todo mundo, imprensa, mídia alternativa, torcida principalmente, era de que o Marcos Braz é que tomava as decisões e ditava tudo no futebol do Clube do Remo. Só queria trazer esse comentário para vocês porque chamou a atenção a maneira com que o Tonhão se manifestou ontem, né? Uma espécie ali de até de desabafo, né, sobre o que está acontecendo aí no Clube do Remo, depois de tudo que aconteceu. Ele até citou a questão ali do Remo ter ficado muito tempo na parte de cima e tal, mas foi muito em função também dos tropeços dos adversários do que pelo mérito do Leão Azul paraense. Bom, como vocês sabem, Guto Ferreira apresentado, já iniciou a era dele aí, primeiro jogo amanhã contra o CRB, e a frase que marcou a coletiva foi a que ele falou, né? Que não importa nesse jogo contra o CRB como o Remo vai jogar. O Remo tem que vencer o jogo, de qualquer forma, jogando bem, jogando mal, fazendo gol de barriga, fazendo gol de mão, fazendo gol, sei lá, de calcanhar, não importa. O importante é o Remo vencer esse jogo contra o CRB. Porque se o Remo não vencer esse jogo, mais do que nunca complica e mais do que nunca a confiança vai embora. Ele chamou a torcida, acredito também que a torcida vai comparecer amanhã. Acredito naquele mesmo público ali de 20 mil torcedores. Acho que o torcedor do Remo vai dar esse voto de confiança pro Guto Ferreira, que é o novo técnico, porque os jogadores estão devendo muito, a diretoria já está em descrédito há um bom tempo. Então, pelo Guto Ferreira, acho que a torcida do Remo vai comparecer amanhã. É um domingo à tarde, né, 6 horas da tarde ali, contra um tradicional adversário em Série B, que é o CRB. E uma equipe também que está ali, né, na nossa frente. Então o Remo vencendo o seu jogo, ele inclusive ultrapassa, se eu não me engano, a equipe do CRB na classificação e dá um passo gigantesco até mesmo para a permanência na Série B, né? O Remo precisa de 2 vitórias nos próximos 2 jogos
para garantir essa manutenção da Série B e ficar tranquilo em relação ao planejamento até para 2026. Por isso que é muito importante vencer já no domingo a equipe lá de Alagoas. E já tem aí uma provável escalação para este confronto, que foi soltada ontem pelo Magno Fernandes, o clube do Remo que encerrou a sua preparação hoje, né, neste sábado para este confronto. Talvez ainda mude alguma coisa em relação ao time que possa começar a partida de amanhã. E algumas mudanças que chamaram a atenção. No gol, Marcelo Rangel. Na direita, a primeira mudança. Sai o Nathan Santos, que está péssimo, com péssimas atuações, principalmente na parte da marcação. Os dois últimos gols aí que o Remo tomou em derrotas, né? O gol do Atlético Goianiense e o gol da vitória do Volta Redonda foram responsabilidade também do Nathan Santos, que não marcou na jogada aérea, não subiu uma agulha e acabou aí fazendo com que o Remo tomasse esses gols. Ele que vem com péssimas atuações, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva, né? E vem sendo muito criticado pelo torcedor azulino. Então, Marcelinho deve voltar na lateral direita para este jogo. Na zaga segue Klaus e também aí o Reinaldo. E na esquerda chamou a atenção nessa formação que o Magno trouxe do Jorge, né, que não joga há mais de um ano. E detalhe, né, o Jorge pode voltar a jogar contra o seu ex-clube, justamente o ex-clube, né, o último clube com o qual ele esteve, que era o time do CRB em 2024. Então tem essa possibilidade aí do Jorge também atuar neste jogo, já que o Alan Rodrigues está numa fase péssima e o Sávio está machucado e, inclusive, uma polêmica ontem em relação aí à sua vida pessoal. No meio de campo, o Luan Martins, possível aí escalação, ao lado do Caio Vinícius, ou seja, dois jogadores um pouco mais de característica de marcação, né? O Luan Martins, que foi mal contra o Vila Nova, saiu do time para que o Caio Vinícius retornasse contra a equipe do Atlético Goianiense, e o Caio foi mal contra o Atlético, foi muito mal também contra o Volta Redonda, inclusive errando o passe que originou o segundo gol da equipe carioca. E no meio de campo, fechando ali o setor, o Jaderson podendo também jogar como titular. No ataque, mais uma mudança, né? Aí o Diego Hernandes voltando ao time, entrando no setor da direita no lugar do Marrone, Nico Ferreira seguindo no time e o João Pedro saindo da equipe e o Eduardo Melo entrando no time titular do Clube do Remo. É uma formação que me preocupa, não só pelo esquema tático, mas me preocupa pelas peças que, segundo aí as informações, estariam à disposição para começar esse jogo. Porque Nico Ferreira vem muito mal, Eduardo Melo, apesar do gol que fez contra o Volta Redonda, tá mal também. Jorge, há um ano parado, não sei como é que ele tá fisicamente e até em termos de ritmo de jogo. Caio Vinícius e Luan Martins naquele setor também é preocupante, porque não estão vivendo um bom momento. Mas ainda tem a possibilidade do Cantígio e do Pavani entrarem nesse meio de campo. Eles que estão retornando aí, né, depois da lesão que os tiraram de combate nos últimos jogos. O Sávio, como eu disse, o Regis e também o Pedro Rocha devem ser os desfalques confirmados para este confronto contra a equipe do CRB neste domingo, 18 horas, no Mangueirão, pessoal. Então, por enquanto, essa é a formação. É claro que não dá para responsabilizar em nada o Guto Ferreira, porque está chegando agora. Vai começar realmente a conhecer e estruturar esse time, talvez a partir da segunda-feira. Então por isso que ele citou na coletiva, que o Remo tem que vencer de qualquer jeito. Jogando bem ou jogando mal, o Remo tem que vencer o CRB amanhã. E por isso que é importante também até a paciência do torcedor. Eu sei que é difícil pedir paciência hoje para esses jogadores aí que não estão entregando absolutamente nada, mas pelo novo treinador, acredito que essa paciência vai precisar aparecer neste confronto. Faltam 10 jogos, né? São tratados aí como 10 decisões pelo clube. Mas a gente espera que na prática realmente seja isso. O Remo comece a vencer amanhã já o time alagoano. Beleza, pessoal? Qualquer nova informação nós vamos trazer para vocês nas redes sociais e também aqui no nosso canal. Não esquece de deixar o like, de verificar a tua inscrição e de compartilhar com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto. Valeu!